CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, bom dia para você que acompanha a CBN Campinas, 11 horas e 36 minutinhos, estamos chegando com a primeira edição do CBN Esportes, nesse dia bacana, né? Parabéns para você, Valmir, parabéns para o Rafael Pio que está ali, para o Daniel França, para o Paradela, que esteve aqui até agora do CBN Campinas, para o Felipe Pereira, para toda a equipe, né? Berenguel, Guarizo, quem mais? Guilherme Pierangeli, o Enzo Urgnani, Oi? Valéria Rain, vai me ajudando aí. A Celina Silveira também que tá com a gente. Aliás, toda a equipe da CBN e a todos os nossos parceiros também. Parabéns pelo dia do radialista, nesse dia 20 de setembro. Dia do radialista, se não me engano, tem 3 datas que se comemora dia do radialista aqui no Brasil. Mas o 21 de setembro acho que é o mais comemorado, né? Então vamos nesse. E claro, né? Parabéns pro Júlio Nascimento, que tá com a gente aqui. Júlio Nascimento, parabéns pelo dia do radialista. É isso aí, Cabela. Aliás, você foi por um caminho perigoso, hein, Cabela? Foi citando nome por nome. Olha, eu não tenho essa memória, não teria essa memória aí, mas parabéns. Mas eu tenho certeza que eu esqueci de alguém. Aliás, né, Cabela, é muito legal, né? Porque às vezes as pessoas não têm ideia da retaguarda que nós temos por trás, as pessoas que fazem acontecer o rádio. Então, acho que nesse dia tão emblemático, a gente estende o nosso abraço para todo mundo que opera junto com a gente e leva a magia do rádio para as pessoas, né, Cabelinha? É verdade, eu esqueci, eu esqueci do Bolacha, o Elton Grimaldi, o Marcelo Eloy, quem mais? Ajuda eu aí, Valmir, ajuda eu aí. A Salete, que trabalha aqui também com a gente na rádio, também não deixa de ser uma radialista. Bem, enfim, se eu esqueci de alguém, me perdoe. Toda a galera da nossa equipe também de esportes, né? Carlão de Freitas, parabéns, Carlão! Bom dia, Cabela, bom dia a todos os ouvintes do CBN Esportes, primeira edição. Parabéns a todos nós, né? Uma profissão bonita, uma profissão difícil, mas sem dúvida eu me sinto muito honrado em ser radialista, né? E parabéns, realmente parabéns para todos nós. Uma quarta-feira de muita festa. É verdade. Aliás, o Elton Grimaldi é dose dupla pro parabéns dele. Aniversário do Elton Grimaldi hoje, não é? Foi ontem ou é hoje? Eu acho que é hoje. Eu mandei parabéns hoje pra ele. Acho que é hoje. Parabéns pro Elton Grimaldi. Muito bem, vamos começar falando de seleção brasileira. O Tite tem um poderio ofensivo de dar inveja pra qualquer treinador, não é, Leonardo Dai? Se a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo fosse um vestibular, o setor mais concorrido seria também o de maior oferta de vagas. 9 atacantes foram convocados para os amistosos deste mês de setembro. E mesmo assim, faltou espaço para outros que somam várias convocações recentes. Casos, por exemplo, de Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Foi neste contexto que Antony retornou ao grupo do técnico Tite, depois de viver a sua melhor fase com a seleção. No início deste ano, ele se lesionou e ficou fora dos amistosos de junho. De lá para cá, se transferiu do Ajax para o Manchester United, ajudando a aumentar para 11 o número de jogadores deste grupo que atuam no campeonato inglês. Com certeza, tá jogando onde tá os melhores. Para mim é muito importante, para a Copa também, tendo essa visibilidade. Já o centroavante Pedro do Flamengo retorna quase como um estreante. Aos 25 anos, ele tem apenas um jogo com a camisa da seleção principal. Mesmo assim, tornou-se em 2022 um fenômeno difícil de ignorar. Depois de muito tempo no banco de reservas da equipe carioca, ele enfim ganhou a titularidade de maneira regular e brilhou, com 25 gols marcados na temporada até o momento. Mas eu sempre tive dentro de mim, né, uma fé que eu poderia voltar no momento certo. Então isso foi fundamental para mim também, essa resiliência que eu tive em momentos difíceis que eu tive no Flamengo, para poder retornar à seleção. Antony e Pedro, no entanto, talvez não tenham a chance de mostrar serviço como titulares no jogo contra a Gana, sexta-feira, às 13h30 da tarde, no horário de Brasília, em Le Havre, na França. No treino desta terça, Tite esboçou um time com Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro,
Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. De São Paulo, Leonardo Dai. Tem jogo da Seleção Brasileira na próxima sexta-feira, transmissão aqui na CBN Campinas, a partir das 3h15 da tarde. E esse ataque, esse poderio ofensivo na mão do Tite é uma artilharia pesadíssima, hein, Carlão? Caramba, Cabela, não só o ataque, né, do Lucas Paquetá pra frente, só tem cavalinho de raça, né? Só. Pelo amor de Deus, com o Lucas Paquetá, com o Neymar e o trio da frente, é muita qualidade. É claro que acho que para um jogo de Copa do Mundo, principalmente na estreia ou na segunda rodada, dificilmente o Tite vai escalar uma seleção com esse poderio ofensivo. Talvez ele tente fechar um pouquinho, né, a dar uma retaguarda ao sistema defensivo. Mas em termos de amistoso, até para a observação dos atacantes, a observação, a maneira como o Neymar vai se comportar, vindo de trás, jogando um pouquinho mais como um assistente desse trio, eu acho que vale a pena. Né? Essa é a essência do futebol brasileiro, com velocidade, com qualidade, com juventude, né? Com ataque, com gols. A essência nossa é essa. Infelizmente, de um tempo para cá, a gente europeizou um pouquinho. Não sei nem se existe essa palavra, mas é claro que a seleção brasileira, em alguns momentos, ela precisa voltar à essência do verde e amarelo, à essência do futebol brasileiro. Eu acho que essa escalação do Lucas Paquetá para frente mostra um pouquinho do que é o nosso futebol, com muita qualidade, com muita versatilidade. Eu vou torcer para que dê certo, embora eu não acredite que em Copa do Mundo o Tite deva escalar essa seleção. O Marcelo do Jardim Marins está mandando aqui parabéns para toda a equipe pelo dia do radialista. Vamos falar do Guarani, que ontem, olha, aliás, antes de eu chamar o Júlio, deixa eu já, torcedor do Guarani, 4h30 da tarde, hoje, dentro da segunda edição do CBN Esportes, vamos bater um papo ao vivo com o Yuri Tanque. 4h30 da tarde aqui no CBN Esportes, segunda edição, o Yuri Tanque, grande nome da partida de ontem, aliás, eleito, né? Pelo Carlão como o craque do jogo, o Júlio Nascimento. E o Yuri ontem jogou muita bola no Guarani, que venceu por 2-0. Exatamente, grande protagonista desse jogo, né, Cabelo? Aliás, que fase vive o Yuri, né? É um dos símbolos dessa arrancada recente do Guarani. Nos últimos 9 jogos, o Guarani tem 5 vitórias, um empate e 3 derrotas. Números que tiram o time da zona de rebaixamento, colocam uma vantagem de 3 pontos sobre o CSA, que é o próximo adversário do Guarani. Olha a importância da tabela. Mas vamos ouvir então, Cabelo, o técnico Moser, falando sobre a importância desse resultado e também sobre o desempenho ontem nessa vitória por 2-0 contra o Novo Horizontino. O que eu acredito de futebol é que o futebol é preparação. É preparação. Então, quando você inicia a semana como nós iniciamos, te dá uma confiança grande para fazer o jogo que nós fizemos hoje. Nós enfrentamos um adversário que tinha 4 pontos a mais que nós, um concorrente direto também. Não é tão simples de você construir a vitória como nós construímos. Fizemos um gol importante ali numa pressão do Yuri e o gol do Isaac, controlamos bem, eles chegaram em algumas faltas laterais, em escanteio, e mesmo assim nós conseguimos neutralizar bem as principais jogadas. E aí tivemos a felicidade de uma jogada do Isaac com o Yuri ir para o intervalo com uma vantagem importante. E aí, o segundo tempo, nós controlamos bem, criamos alguns contra-ataques, nós sabíamos que ele cederia algum espaço, pelo menos uns 40, 50 metros de campo, para nós contra-atacarmos, e acabou desenhando alguns contra-ataques. Infelizmente, não fomos efetivos para tentar fazer o terceiro gol, mas, resumindo assim, eu saio muito satisfeito com o resultado e principalmente com o desempenho dos jogadores que iniciaram e dos jogadores que entraram no jogo e deram a própria contribuição, né? E nós estávamos buscando há bastante tempo essa segunda vitória consecutiva. E graças a Deus veio no dia de hoje, né? Tá então a palavra do Moser. Pela primeira vez na temporada, o futebol campineiro consegue 2 vitórias consecutivas. Guarani foi responsável por isso, venceu o Operário fora de casa e agora vence o Novo Horizontino dentro de casa. Sequência importante e positiva para o Guarani, Cabela. Sem dúvida nenhuma, muito importante para o Guarani nesse momento do campeonato. E tem mais um confronto direto que é contra o CSA, que pode sacramentar aí essa boa fase do Guarani, né, Carlão? Sem dúvida, Cabelo. Eu acho que a boa fase, ela já está estabelecida.
O Guarani vem de 2 vitórias consecutivas aí, uma contra o Operário fora de casa, de fundamental importância, e ontem tinha a obrigação também de construir esse resultado diante do adversário que vinha super empolgado, né, depois da vitória sobre o Grêmio, mas o Guarani venceu com autoridade, é claro que teve que ultrapassar alguns obstáculos em meio ao jogo, né? Me lembro muito bem, num momento pontual da partida, em que você, Cabelo, me perguntou sobre a partida, eu disse que naquele instante o jogo estava truncado, era um jogo de imposição física, o Guarani não tinha finalizado uma vez, o Novo Horizontino apenas uma vez, então não era jogo de tantas chances claras. De repente o Lucas Frigeri deu aquele presente para o ataque do Guarani, mas também não podemos tirar os méritos do Yuri, que forçou, né, a dificuldade, tirou o Lucas Frigeri da situação de conforto e teve a inteligência, né? Porque ali normalmente um cara meio cameludão, a partir do momento que ele roubou a bola, ele ia querer finalizar. Mas não, ele olhou, levantou a cabeça, percebeu a chegada do Isaac e colocou com muito carinho para o Isaac finalizar e determinar ali a vitória parcial. E aí o Novo Horizontino cresceu no jogo, né? Depois de assimilar o golpe, o Novo Horizontino cresceu no jogo. E mais uma vez, no momento pontual, você me perguntou sobre a partida, eu disse que o Guarani teria que adiantar um pouco as suas linhas, porque o Novo Horizontino estava gostando da partida. E não é que, de repente, o Isaac não dá uma assistência mágica para o Yuri e ele consegue marcar o gol, que daria aí toda a tranquilidade para o Guarani garantir essa vitória. Então é um momento de confiança, é um momento de celebrar. Eu acho que é um momento, sim, de acreditar piamente que o Guarani não vai voltar para a zona de rebaixamento. Muito bem, então às 4h30, inclusive a gente vai bater papo com esse protagonista, o Yuri Tanque, viu, Carlão? Às 4h30, a gente vai bater um papo bem bacana e eu vou dar minha mão à palmatória, já vou até adiantar aqui, né? Porque quando foi contratado o Yuri Tanque, eu fui um dos que critiquei, né? Fui um dos que... O Guarani numa fase dessa vai trazer um cara de Série A3 de Campeonato Paulista, Carlão. E aí deu no que deu. Não só você, né, Cabela? Eu também me incluo nesta seara, até porque a gente tem que ser muito justo, né? No momento em que as coisas não estão indo bem, a gente precisa apontar, detectar os erros, né? Pelo menos segundo a nossa avaliação. E esse é o trabalho que a gente faz. Por exemplo, na Ponte Preta, eu ainda me considero um crítico assíduo com relação à diretoria, mas quando acontece algo bom, algo positivo, a gente precisa também reconhecer. O Guarani, nós criticamos, aliás, as contratações dos gringos, que até agora não surtiram ali o efeito desejado, mas a contratação do Yuri, que era uma aposta, um cara de Série A3, mas está dando certo. Então a gente tem que dar a mão à palmatória, tem que elogiar também, porque a diretoria acreditou no potencial do Yuri e ele está correspondendo. Para a gente fechar aqui o noticiário do Guarani nessa primeira edição do CBN Esporte, Júlio, tem folga geral no Guarani? Afinal de contas, só joga na outra sexta, 10 dias. E sim, eu acho que, aliás, o Guarani vai dividir, viu, Cabelo? Acho que os titulares hoje, boa parte dos titulares hoje estão com uma carga reduzida, alguns de folga, e também deve ter uma folga aí no final de semana. O Guarani a gente vai falar, temos 10 dias para falar sobre isso, mas a montagem do time do Guarani para esse jogo contra o CSA é uma montagem que pode ser complexa. Tem algumas preocupações, principalmente no sistema defensivo, mas temos muitos dias para explicar para o torcedor por que pode ser mais difícil do que parece essa montagem do time titular para o próximo jogo, Cabelo. Muito bem, vamos para o intervalinho, a gente volta já já. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais.
Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Vôlei. Oferecimento Good Bom, Super Simples. Construtora Patriani. Somos movidos pelo futuro. O Vôlei Renata saiu na frente na briga pela vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Ontem, com transmissão aqui na CBN, narração do Rafael Pio, o time campineiro derrotou o Farmacon de São José por 3-1 lá no Vale do Paraíba. O jogo de ida. O jogo de volta acontece sábado, às 9h30 da noite, no ginásio do Taquaral. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Falar da Ponte Preta, 11h53, Júlio Nascimento, a Macaca joga na sexta, hein? Exatamente, Cabelo. A Ponte Preta entra em campo contra o Londrina, sexta-feira, ainda com dúvidas no time titular, principalmente na lateral direita. Norberto e Igor Formiga foram jogadores que estiveram trabalhando no departamento médico nos últimos dias. O Igor Formiga com uma luxação no ombro, o Norberto com uma lesão muscular. Se esses jogadores forem liberados, certamente eles estarão entre os titulares, né? Na ordem de prioridade, Igor Formiga e Norberto. Se os dois forem vetados, aí o Bernardo deve ser a única novidade em relação à escalação do jogo contra Ituano. A Ponte que está buscando o melhor rendimento fora de casa, 3 derrotas e 3 empates nos últimos 6 jogos como visitante. Então, para chegar nessa pontuação que o Hélio dos Anjos está buscando, dos 45 pontos, para depois pensar em analisar o cenário, a Ponte precisa desafiar o Londrina, que costumeiramente é um time que dá muito trabalho para a Ponte, tanto que no primeiro turno a Ponte acabou sendo derrotada dentro de casa contra o Tubarão, placar de 2-1. Então tem um clima de revanche, né, Cabela, para esse jogo no Estádio do Café. E também um detalhe, não que envolva a Ponte diretamente, mas hoje o Cruzeiro pode definir o acesso, né? Se vencer o Vasco, tem Vasco e Londrina na próxima rodada, então se o Cruzeiro vencer, ninguém pega mais o Cruzeiro. E aí, caso o Cruzeiro vença, a Ponte joga contra o Cruzeiro em Campinas na próxima rodada, com o time basicamente ali esperando a hora certa de confirmar o título, né? Mais relaxado e menos pressionado por conta dessa questão do acesso. E se o Cruzeiro de repente tropeçar hoje, todo mundo volta os olhos aí para esse jogo da Ponte na sexta-feira, porque o Londrina vai estar pressionado também para conseguir o resultado positivo, né, Cabela? É verdade, aliás, é um jogo importante para a Ponte Preta, claro, a Ponte Preta já tem 40 pontos, está tranquila na classificação ali, né? Não corre risco, mas tem que perder todos os jogos, mas vai ser difícil. Agora tem um detalhe, hein, Carlão? O Londrina, ele quer a vitória, vai jogar um pouquinho mais aberto do que jogou aqui em Campinas, pode beneficiar a Ponte.
E a Ponte tem que aproveitar, né? Usando os seus jogadores de velocidade, o Fecinha é uma boa válvula de escape. Se o Igor Formiga conseguir se recuperar, é um cara importante para esse tipo de jogo, né? Tem muita força ofensiva. Os lançamentos do Elvis serão importantíssimos, né? Agora, como o Londrina vem para cima da Ponte, vai jogar com as suas linhas adiantadas, seria interessante a Ponte ter um forte esquema de marcação, muita atenção, né? Minimizar os erros, porque sim, é um jogo difícil, é um jogo complicado, é um jogo que o Londrina encara com uma decisão, e a gente fala, né? Vira e mexe, a gente está falando das dificuldades de você jogar fora de casa. A Ponte vai ter que ter uma atenção, é aquilo que a gente sempre fala, hein? Com a bola nos pés, ter a personalidade, encarar, não ter medo, né? Também vai ter o seu momento no jogo e aproveitar as oportunidades quando este momento estiver favorável. Então é um jogo de... Quando você joga fora de casa, é aquela coisa, é muita atenção defensiva, muita concentração e muita personalidade com a posse de bola. Você não pode ter medo do adversário, é a velocidade, né? Porque se o Londrina vem à frente, os espaços vão aparecer. Aí eu vou ao encontro do que você disse, a velocidade na hora da transição para você pegar a defesa adversária desprevenida, né? O Emerson Santana tá mandando bom dia, o Marcelo Craimbu manda bom dia, aqui Bugrão rumo a Tóquio. Ele diz ainda que hoje é dia do baterista. Hoje é dia do baterista, não foi ontem o dia do baterista? Também não sei. O Oscar Shinkai, bom dia amigos da CBN, meus parabéns a todos os radialistas. Bugrão, só alegria. Ontem tive o prazer de conhecer o monstro Cabela. Não sou tão feio assim não, cara, pelo amor de Deus. E dar um abraço no meu amigo Carlão, que é pé quente no estádio, Carlão. Oscarzinho é o japonês, o pé de rato lá que eu brinco. O pé de rato é o seguinte, é o nosso futevôlei lá no condomínio VV. Tem a categoria acima os que acham que joga. E tem uma série A2, a famosa série B, que é o pé de rato. E eu, Oscarzinho Shinkai, a gente faz parte aí desse grupo pé de rato. E o Oscar é bugrino de 4 costados. O perfil por Porto aqui tá assistindo nós lá em João Pessoa, Ponte Preta sempre. O do Félix, bom dia a todos. Carlão, um abraço e até às 4 da tarde, Carlão. Vem preparado que tem o tanque com a gente, hein? Até já. El Tanque, vamos fazer muita resenha aí com o Yuri, vai ser um prazer. Até já, Cabela. Legal, Júlio Nascimento, você volta também às 4 da tarde pra gente bater um papo com o El Tanque. É isso aí, volto assim, confirmando, hein? Ontem foi dia do baterista, então parabéns aí a todos os bateristas. Então estou certo, não é hoje, foi ontem. Um abraço, Julião. Valeu, Cabelo, até a próxima. Tchau, gente, eu volto às 4. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Repórter CBN.